Áries, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva. Não força nada aí para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Áries. Quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar deixando o seu like, o seu hype, é muito importante para você me ajudar a continuar crescendo aqui esse canal, para que essa leitura ela possa chegar a mais pessoas também. E eu quero lembrar você que aqui abaixo, na descrição, Áries, você irá encontrar as informações sobre nossos serviços e produtos. Sempre estou e estarei indicando para você nosso guia de banhos energéticos para que você tenha autonomia ao cuidar da sua energia, da sua casa, né? Porque, para você que não sabe, no guia de banhos também tem aí banho, né? Banho para a sua casa, limpeza para a sua casa, ok? Tem também as nossas formações para você que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante, tem nosso guia do tarô, meditação guiada e muito mais, certo? Vamos lá então, Áries, abrir sua leitura com o tarô egípcio. Por favor, espiritualidade da luz. O que Áries precisa saber aqui, por favor? Áries, o que eles precisam saber ao chegar nessa leitura? A incerteza. Ok. E aí? Certo, vieram várias. A oferenda. A solidão. E a sacerdotisa. Fundo de deck, a inspiração. Existe aqui, Áries, uma dúvida que ela está pairando na sua energia. Isso já pode estar acontecendo pela falta de informação de alguma questão. E me parece que aqui não tem uma forma, vamos dizer assim, muito certa de você saber algo, tá? Porque a solidão aqui, ela fala que você está inserido dentro do contexto, mas aqui é como se fosse você e a questão. Se aqui é uma pessoa, é você e a pessoa. Não conheço ninguém que eu possa perguntar algo, né, sobre essa pessoa, não sei de histórico de vida dessa pessoa, não sei onde essa pessoa, sei lá, trabalha, mora, vive. Não sei qual é a intenção dessa pessoa para comigo, né? Essas duas energias aqui pode falar muito de você duvidoso, duvidosa em relação à intenção de alguém para com você. Ah, por que tal pessoa se aproximou aí de mim? Por que tal pessoa chegou na minha vida? Alguns aqui isso tem a ver também com algum lugar, tá? É como se você tivesse em dúvida, é o melhor lugar para mim, não é? Fico aqui, não fico, entro aqui ou não entro? Permaneço do jeito que tá ou mudo aqui alguma coisa? Aqui parece que você vai pedir ajuda para a espiritualidade, ou você já pediu, e essa leitura, ela pode ser a resposta, né, do espiritual aí para você, em relação ao seu pedido. Porque alguns aqui você pediu clareza, um sinal, um direcionamento. Vamos ver se vai aparecer, né, aqui nessa leitura a questão toda aí, mas aqui eu vejo que pode ser a sua resposta, tá? E aí, aqui vieram muitas energias, mas muito direta, né? A fragilidade, que é a torre. A desorientação, tá vendo? Você um tanto quanto perdido aí, sem saber o que fazer, né? E a perplexidade. O que é a torre, por favor? O provedor. Olha, Áries, eu vou dizer uma coisa para você aqui, que eu vejo nessa leitura, né? Em relação a essa insegurança, incerteza, dúvida da sua parte. Aqui, realmente, se você está pensando que uma estrutura, entre aspas, tá? Para alguns literal, para outros aqui, entre aspas, uma estrutura na tua vida, ela vai se romper, é como se a espiritualidade ela mostrasse que sim, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para você compreender o que eles estão querendo dizer, mas não significa que é a realidade aí do que vai de fato acontecer, mas pode ser que seja a realidade do que você está pensando que vai acontecer. Você está numa empresa, né? E aí você está aqui, vamos dizer assim, com sentimento, pressentimento, intuição de que a empresa vai falir. Ou de que você será mandado embora da empresa. Realmente isso pode acontecer. Só que aqui é como se você não tivesse nada que pode trazer para você essa certeza na matéria. Porque aqui é espiritual, né? Aqui é energético, aqui é intuição, é pressentimento, é o feeling que você tem de que algo não acabará da melhor forma, ou de que algo não permanecerá, não ficará intacto, eu vou dizer assim, ou de pé, ou que alguém não vai ficar na tua vida aqui. Aqui é só uma pessoa, é alguém que assim, realmente não vai ficar. Ó, tá vendo? O acontecimento aqui ele é inesperado. Você não tem aqui a resposta que você precisa, só que aqui já estão dando, né, a resposta para você. Aqui realmente algo irá se romper, tá? Se você está pressentindo isso, essa leitura é uma confirmação. E me parece, Áries, que você recebe
ou você tem alguma espécie de benefício vinda desse lugar, ou dessa pessoa. Nem que seja aqui, por exemplo, a companhia de alguém. Aqui tem um colega de trabalho que ele vai ser mandado embora, né? E aí você não vai ter mais a companhia desse colega. A empresa continua, etc e tal, mas o colega é mandado embora, né? Então aqui a estrutura lá, a estabilidade que o colega tinha, não tem mais. Só que parece que você está um tanto quanto preocupado com isso. Essa questão aqui é com Áries ou é com alguém? Para quem tem a ver com uma pessoa aqui. Ok. O Mago. E o Diabo. Interessante. Olha, Áries, aqui não está falando se é com você ou se é com alguém. Então pode ter, né, dois grupos de pessoas aqui nessa leitura. Mas aqui é importante você saber que, assim, a situação aqui que ela vai se romper, ou ela estava, ou ela poderia, digamos que, entre aspas, impedir, dificultar, tá a melhor palavra aqui que eles estão falando, dificultar a abertura de um novo ciclo na tua vida. Por quê? A torre, ela é a libertação do diabo. Arcano 15, arcano 16. No diabo você está preso, amarrado, né? Você está limitado, você está condicionado. A torre vem para que você seja liberado de tudo isso. Então aqui, por mais que agora a situação ela esteja talvez assim boa até um certo nível, né? Porque quando uma torre chega as coisas já não estão aí da melhor maneira possível, né? Elas poderiam talvez no futuro piorar. Ou aqui você está assim um tanto quanto inconsciente dentro da situação e você não está vendo o que ela representa na tua vida isso aqui. A sua leitura ela é interessante porque ela fala de uma questão, né, que às vezes acontece de um jeito, às vezes acontece de outro. O teu caso aqui pode ser o caso de, primeiramente, você sair de um lugar para que depois você entre em outro. Sendo que para alguns você entra em outro primeiro para sair do que você estava, né? E aí durante um tempo você leva duas coisas ao mesmo tempo, como dois trabalhos aí, né? Ou você encaminhando um trabalho, mas ainda em outro. O teu caso aqui parece que não. Parece que você tem o necessário para sair de um lugar e depois entrar em outro, a força aqui no fundo, né? Diz que você tem a habilidade necessária. E o mago na mesa você tem o quê? As ferramentas. Porque não podemos esquecer que o mago, ele tem todas as ferramentas do tarô, né? Todos os naipes aqui. Aqui você pressentiu e realmente vai acontecer, tá? Então a resposta dessa leitura é que o que você está aí intuindo é o que de fato vai acontecer. E aí, né, que tem a ver com o que eu falei aqui para você, sobre essa torre. Aqui pode ter realmente uma relação que ela vai acabar, né? Só que me parece que aqui, Áries, não é algo que você causa. É por isso que tem essa dúvida, né? Porque pode ser que não é algo que você pediu, não é algo que você causa, e não é algo que você está planejando fazer. É algo que vai acontecer. E você pode ser de alguma forma afetado em relação a isso, ou isso aqui está acontecendo na vida de alguém. E você já sabe, né? Ó, a arte é a ciência, tá vendo? Que fala da espiritualidade também. Alguns aqui podem ter sonhado aí, ou até mesmo a própria, né, espiritualidade mandou aqui para você esse insight, né, eu vou dizer assim. Aqui eles estão falando uma coisa, Áries, para alguém, tá, que está aqui nessa leitura, não é para todo mundo, eu vejo que pode ser para uma pessoa só. Se você está em algum lugar que tem um problema, e você tem uma ideia de que esse problema, principalmente aqui se estamos falando de estrutura, como um vazamento, né, uma parede rachando, uma parede rachada, questão elétrica, etc e tal, você olha aquilo e você vê que aquilo ali pode tomar grandiosas proporções. Eu diria que aqui você não está errado, tá? E pede cuidado em relação a isso. Você sair desse lugar, você chamar alguém para poder arrumar aqui. Ó, tá vendo aqui? Para alguns tem um lugar. Na verdade tem um novo lugar, tá? Então pode ser que o lugar que você está, você não poderá ficar. Ah, estou morando em uma casa alugada. A casa tá com vários problemas. Os problemas podem piorar. E aí você não vai aqui, no caso, ficar para resolver, né? Como se você estivesse pegando as suas coisas e saindo. E se foi isso que você intuiu, é isso mesmo, tá? Vamos saber o que mais aqui com o Vintage Tarô. Ó, tá vendo? Você tá bem emocional aqui. Por isso que tem muita intuição na sua leitura. Só que pouca coisa aconteceu já na matéria. É como se você soubesse, mas na matéria nada se deu. E aí, Áries, por favor?
Novamente, ó, As de copas, que é a intuição em si. 2 de paus, tá vendo? Só que aqui você recebe a intuição e você se questiona, mas por quê? Né? Por que que tá vindo aqui que é pra mim me mudar dessa casa? Por que que tá vindo aqui que fulano de tal vai ser mandado embora? Por que que tá vindo aqui que a empresa vai falir? Que essa parede que tá rachada vai cair? Entende? Então aqui você intui, mas você pode sim estar duvidando aí um pouco. E assim, é normal isso acontecer, né? Porque a intuição aqui, ela traz muitas das vezes previsões. E é uma pré-visão, ou seja, a visão não aconteceu ainda. E aí você se questiona, ó, 4 de copas aqui. Alguns aqui podem estar ficando até mal, né? Com o que você está recebendo. 7 de espadas. Novamente, ó, a autossacerdotisa. E 10 de paus aí. Olha, se você está aqui, Áries, dentro aqui de uma situação, né, mais, digamos assim, complicada, igual eu falei pra você, né, de estruturas, etc e tal, aqui o espiritual ele está aconselhando você fazer algum planejamento, tá? Mesmo que seja na calada, que você não diga para ninguém, porque aqui pode ser que só você sabe o que vai acontecer. E assim, se os outros não sabem ou não acreditam, não é problema seu, tá? Aqui é sobre você. Algo chegará ao ápice na tua energia, que é uma energia de alguém e você está sabendo disso. Só que ao mesmo tempo, olha, parece que algo novo se apresenta, né? O que é esse 10 de fogo aqui? Exatamente, 5 de fogo. Para alguns aqui pode ter outras pessoas envolvidas. Mas parece que as outras pessoas aqui, elas não estão sabendo não, ó. 2 de copas. Eu não estou vendo aqui, Áries, como conselho, né, da espiritualidade para você falar algo com alguém. Então assim, tem um motivo, uma razão e um porquê de você, de somente você, estar sabendo de alguma coisa aí. Até porque tem aquela coisa, né? Dentro de questão de grupos aí, tem coisas que algumas pessoas, ou alguém específico, e esse alguém pode ser você, não precisa passar. Não tá ali dentro de nível de aprendizado, de história de vida, de caminho de vida, de jornada de evolução da pessoa passar por algo, né? Mas dentro da questão das outras está. E aí talvez por isso, né? Que aqui só você sabe. O que eles têm que fazer com esse 7 de espadas aqui? Rei de ouros. Olha, Ares, eu vou falar o que eles estão falando aqui, né, e você adapta para a sua situação. Aqui eles estão falando que você precisa se assegurar. Então, que é um planejamento de segurança ou de você se assegurar de alguma forma. Ah, se a empresa, por exemplo, falir, eu tenho dinheiro, né, para que eu possa me manter durante um tempo, caso que eu arrume trabalho depois. Se eu descobrir que essa pessoa é tal coisa, né, o que eu vou fazer com isso? E aí você já sabe mais ou menos o que é, você leva aí para dentro da sua situação. Ah, se eu tiver que mudar de casa, porque essa casa aqui, né, tá em tal situação. Eu tenho dinheiro para fazer isso, né? Eu tenho planejamento para fazer isso? Ou eu não tenho? Porque se você não tiver, é hora de começar a fazer. Aqui pode ter um tempo, tá? Ainda para isso acontecer. Pode ter uma questão aqui de meses para alguns aí. Aqui tem muito a energia de 2 meses, tá? E aí? 8 de espadas. Ó, e 6 de copas. O 6 de copas, ele é o pressentimento, tá? Na sua leitura, que ele é o pressentimento, ó, com a lua no fundo. E olha só, né? Você tem 7 e 8 de espadas. Então, para que você não fique preso na situação, ou que você não, depois assim, se desespere, né? Porque o 8 de espadas, ele tem um desespero a nível mental, né? E agora, o que eu vou fazer? Olha, ele já tinha vindo aqui, né? A desorientação para você. Então, essa leitura, ela é a sua resposta, mas ela é também a orientação do que é que você tem que fazer. Que é esse planejamento aqui relacionado com uma segurança. Com você se assegurar de acordo com a sua realidade para que você não fique preso dentro da questão depois. Ou que você não fique perdido aqui, desesperado, porque no desespero você não resolve nada, né? Então aqui, enquanto a situação ela ainda está, vamos dizer assim, de pé, ainda tem aqui uma forma de você se assegurar. Ok? Aqui, se você depende de alguém ou de algo, né, porque tem essa ideia, né, aqui de você receber algo
dessa questão toda, é importante aqui você começar aí a trazer, ó, a torre, você trazer aqui uma certa independência para você. Se aqui é uma questão de dinheiro, né, e você recebe, você juntar aqui um dinheiro. Algo mais aqui para eles antes da gente finalizar. O mago, novamente, né? E o pajem de ouros também, que já tinha vindo no fundo. Aqui eles estão falando, Áries, o quê? Que essa situação, se caso ela acontece para você, aqui tem um novo início, tá? Então assim, no universo nada se perde. Você não é tirado de um lugar simplesmente por ser tirado e para que você passe, né, dificuldade ou fique ao léu. Aqui algo será colocado no lugar do que saiu, né? Não é à toa que depois aqui da torre vem o quê? A estrela, né? Novos caminhos, novas perspectivas aí para você. Se é com alguém, o mesmo se dá para essa pessoa, tá? Aqui a torre ela cai para que algo novo comece na vida dessa pessoa ou na tua vida aqui. E aí, se aqui é alguém, Áries, você pode inclusive aconselhar essa pessoa a ter esse planejamento aqui. Olha, fulano, não é melhor você fazer tal coisa, etc e tal. Dê o seu conselho, faça a sua parte. Se a pessoa vai fazer ou não, aí é com ela. A sua parte acaba no conselho, né, no direcionamento aí que você dá. Ou até mesmo, né, nessa leitura, perdão, que você pode enviar para essa pessoa, para que ela saiba aqui o que fazer. Vovó Cigana aconselha, Áries, vamos saber, conselho final para você. Tchau, Vovó Cigana, conselho final para Áries, por favor. Já veio aqui. Ó, veio o sapo. O sapo, Áries, ele pede para você manter silêncio, tá? Ele acabou de vir, inclusive, na leitura de peixes também. Então aqui é o mesmo conselho que a vovó está deixando para você. Silêncio sobre essa questão. Por quê? Você sabe de algo, mas não é para você falar. Isso aqui envolve outras pessoas. Ou nem cogitar a possibilidade de querer confirmar, né, de maneira externa com alguém. Como eu falei lá da empresa, né? Você chegar, por exemplo, no gerente e perguntar, gerente, a empresa vai falir? Né? O que está acontecendo aí? Não vejo aqui que seja o conselho do espiritual aí para você, ok? Então é isso, Áries, que eu tenho para você também. Desejo o melhor para você nessa questão, certo? Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.